Os trabalhadores, as trabalhadoras e os estudantes podem reverter essa situação? Sim. Eu não sou daquelas que estão achando que a gente está num momento de crise revolucionária e que nós não estamos na passividade, os movimentos não vão se dar. Claro que nós estamos num momento de ofensiva do capital contra nós e o golpe parlamentar trouxe isso e a derrota do nosso presidencialismo, do impeachment, de tudo que aconteceu, são derrotas, sem dúvida alguma, para todos nós, para a classe trabalhadora principalmente, para todas as forças de esquerda. Porém, como que eu quero precisar esse momento? Esse é o momento que a gente estava esperando. O momento onde as ilusões da própria esquerda pudessem ser superadas. Porque enquanto a gente tinha os governos Lula e Dilma, dessa base mais social-democrata, dessa base anticomunista, dessa base de um socialismo de horizonte, não de um socialismo de fato, de uma propositura sequer de reformas, né? Dessa propositura sequer daquilo que podia avançar dentro dos governos Lula e Dilma, que a gente esperava o mínimo, e o mínimo não aconteceu, só para falar da expansão da fronteira agrícola que houve no governo Dilma, né? Com a diminuição total das ocupações, né? Dos acampamentos, e o quanto este capital agrário expandiu. Não era à toa a presença, né, de uma Cátia Abreu no governo Dilma, dentro da cota de ministros dela, não era uma composição com os partidos que a apoiavam, né? Então, essa decepção com o que significaria uma eventual radicalidade dos governos Dilma e Lula, né? Que, no caso, por toda essa tradição de pensamento que eu venho desde o grupo da Ensaio, sempre foram feitas essas, digamos assim, críticas à formação do PT no seu momento inicial. E para responder essa sua questão, eu quero me deter um pouco nisso, né? Que a questão é a seguinte: a teoria do populismo, Francisco Verfora, todas essas teorias produzidas no pós-64, mas principalmente a teoria do populismo, e a teoria do autonomismo da classe operária, também com Eder Sader, não o Emílio, mas o Eder Sader, né? O principal expoente dessa defesa. Eles tinham uma revista dentro do PT chamada Revista Desvios, né, que teve uma importância dentro dessa questão do autonomismo da classe operária. Vinham de uma concepção, né, de que quando você, no pré-64, teve uma falência da esquerda, é porque a esquerda tinha feito alianças espúrias com a burguesia nacional. Essa é a crítica petista da formação do PT nos anos 80, de uma intelectualidade, notadamente paulista, que fundamentou, junto com aquela coisa maravilhosa que é o grande nascimento do PT mesmo, que são todas as greves 78, 79 e 80, mais a teologia da libertação com as comunidades eclesiais de base, mas este papel de uma intelectualidade anti-vanguardista, né, anticomunista, social-democrata, democracia como valor universal, colocando o papel menos da centralidade do trabalho, mais dos movimentos sociais, que parece ter uma grande, né, um grande apelo importante, era o que faliu o movimento operário no pré-64, do trabalhismo e do Partido Comunista, é que eles faziam alianças espúrias de classe com a burguesia. Vamos falar francamente aqui do alto do século XXI. O que os governos do PT fizeram de alianças com uma burguesia nacional e internacional, diante da crítica que no seu nascimento faziam ao PCB, é brincadeira de criança o que aconteceu no pré-64 diante das alianças espúrias feitas pelo Partido dos Trabalhadores. Eu sei que isso desagrada muita gente, como se então a gente estivesse sendo sempre acusado de está jogando água no moinho da direita. Quando a gente faz uma crítica ao PT, à Dilma, ao Lula, isso é uma questão dentro de nós da esquerda muito delicada, mas que a gente tem que dizer, porque foi exatamente isso que aconteceu. O que o PCB ou o PTB tivessem feito no pré-64, e merecem suas críticas, evidentemente, mas não como colapso do populismo, tem que ter muito cuidado com essa crítica, é exatamente, né, o mesmo ou piorado em termos daquilo que foi brincadeira de criança, o que aconteceu no pré-64, com o tipo de aliança que ficou explicitada com todo esse esquema do mensalão, do mensalinho, ou seja lá, de quais esquemas, né, da chamada corrupção do sistema que foram acionados pelo PT naquilo que significava a média e grande burguesia nacional e os acordos internacionais.
O Lula não disse que o governo dele foi aquele no qual os banqueiros mais faturaram, de um ponto de vista apenas de uma frase de efeito. Foi exatamente isso que aconteceu. E por mais que você tente compreender o que significava isso, você não pode deixar de resgatar o significado do que, então, nós estamos nesse momento. Então, voltando à sua questão, este é um momento profícuo. É um momento não da gente recuar. É um momento de difícil avanço, sim, mas finalmente caiu mais uma máscara para nós. E ao ter caído essa máscara dos governos Lula e Dilma, é que a gente do PT, como geral, como uma experiência que acabou, faliu. Ela não ela não só fez uma crítica ao pré-64, como repetiu de forma pior aquilo que eles faziam a crítica, e uma crítica equivocada. Né? Quando você, em 1989, né, teve aquele momento das primeiras eleições presidenciais, após, né, toda a ditadura militar, né, e você tinha 4 candidaturas que a gente chamava assim à esquerda, né, embora não pudessem serem chamadas de esquerda, que seriam Brizola, Lula, o Roberto Freire daquela época, né, e o Covas daquela época, daquele momento de 89, nós não podemos ser presentistas, temos que avaliar 89 no que era 89. Esses nomes que eu acabei de falar, no que eles eram em 89 também, inclusive o Lula. Né? Quer dizer, todo esse resgate histórico que é tão importante aqui para a revista Escrita da História. Né? Aquele momento era um momento de união dessas 4 candidaturas. Contra Collor e seus, né, as séculas que significavam o velho. O Collor entrou como o novo, né? Não houve possibilidade de um acordo ali Lula-Brizola, Brizola-Lula, no meu entendimento ali, né, na nossa leitura da época, que era a leitura do Movimento Ensaio, a gente propunha uma união dessas quatro candidaturas com Brizola à frente, né, e o Lula vindo, claro, como grande liderança, naquele momento era o Brizola, né, não como nenhum grande comunista revolucionário, como o Lula também não era, entendeu, mas dentro da correlação de forças daquele momento, da trajetória do Brizola, do que havia acontecido ali, né? Eu acho que dentro da esquerda também a gente confunde muito isso. Qual é a correlação de forças, o que significa aquela pessoa naquele momento? Eu era ali do ABC Paulista, naquele momento a gente propunha o voto no Brizola. Não votar no Lula no ABC Paulista em 89, que foi o meu caso, do meu grupo, era pior do que votar no Collor. A gente era chamado de traidor dos trabalhadores, da esquerda e de tudo mais, numa incompreensão da leitura, evidentemente, para depois dar nisso que deu, com essas alianças que o PT fez, criticando as alianças do pré-64, como eu disse, pareceram brincadeira de criança. Então, acho que é um momento que caiu a máscara, né? A esquerda perdeu as ilusões no petismo, perdeu as ilusões no PT, no Lula, ou pelo menos precisa perder cada vez mais para construir uma nova alternativa. É momento de energia agora.